A relação entre operadoras de planos de saúde, prestadores de serviço e beneficiários é, no mínimo, delicada. Costumo dizer que qualidade de serviço, de qualidade de plano de saúde, ele se apoia em três pilares. Um deles é a facilidade de acesso, o quão fácil é para quem pagou um plano de saúde ter acesso àquilo que pagou. O segundo é a qualidade dos prestadores. E um terceiro, e talvez mais importante, quais são os serviços de atendimento à saúde, quais são os serviços de promoção e prevenção, de produção de saúde que estão atrelados àquele produto. A ANS edita, desde muito tempo, um rol de procedimentos. Esse rol garante para o beneficiário um conjunto de serviços que precisam ser prestados obrigatoriamente pelos planos de saúde. Hoje são exatamente 3.132 itens que estão cobertos. Essa edição do rol, ela parte do pressuposto de que o consumidor tem pouca informação sobre aquilo que ele de fato precisa e aquilo de fato ele vai se deparar na hora que tiver um problema de saúde. E que, portanto, se obriga que os planos de saúde tenham esse rol como no mínimo. É óbvio que alguns planos de saúde oferecem além do rol, ou seja, produzindo talvez produtos de mais qualidade quando excedem aí o rol. A Lei de Planos de Saúde, é a Lei 9656 de 98, ela entrou em vigor em 99, em janeiro de 99, e no artigo 10 dessa lei é muito claro quais são os procedimentos que têm a cobertura obrigatória. São quais? Todos os procedimentos que curem as doenças listadas pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde da Organização Mundial de Saúde. No entanto, o maior problema que a gente constata, que é a negativa de cobertura, tem uma questão da regulação dessa negativa de cobertura, porque a ANS tem um rol próprio de coberturas obrigatórias. E esse rol não guarda relação com todos os procedimentos que a nossa interpretação dá para esse artigo 10 da Lei de Planos de Saúde, como é o caso de transplante de coração, pulmão, fígado, entre outros. O INEC considera que qualquer regulação da agência que exclua procedimentos necessários ao tratamento das doenças listadas pela OMS é ilegal. Nós questionamos em maio de 2012, por meio da Lei de Acesso à Informação, a agência, perguntando quais foram os procedimentos mais negados pelas operadoras em 2010, 2011 e 2012 até maio. No total dos 3 anos, até maio de 2012, foram 61.586 procedimentos registrados com negativa de cobertura na agência. Então, é extremamente preocupante que esses procedimentos sejam negados. Consulta médica, parto e hemograma, que é o exame de sangue, está entre um dos mais negados. É uma questão que a gente fica pensando por quê? Né? Não tem dúvida sobre a obrigatoriedade desses procedimentos. Provavelmente eles não são de custos mais caros, não existe justificativa, né? E nem amparo legal para isso. De acordo com estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo, abrange aproximadamente 20%, e isso é muito grave, das despesas de atendimento em operadoras de planos de saúde são representadas por fraudes. Segundo Arlindo de Almeida, presidente da Abrange, as principais fraudes encaixam-se em 2 modalidades. Existem aquelas cometidas na rede credenciada, como pedidos de exames excessivos e desnecessários, retornos cobrados, como novas consultas, serviços com códigos diferentes do procedimento efetuado, internação por tempo excessivo e internação em UTI desnecessária. Nessa categoria, Almeida encaixa ainda o caso de materiais de alto custo, superfaturados e medicamentos genéricos cobrados como medicamentos de marca. A ausência de estabilidade ou a manutenção da qualidade da rede assistencial, essa é uma grande preocupação. Muitos se queixam disso, né? Estão no decurso de um tratamento e tem um médico descredenciado. E para o consumidor pouco importa se o próprio médico se descredenciou, se foi a operadora, enfim. Para ele isso não faz muito sentido. A única sensação que ele tem é que aquela relação de confiança que ele tem com o médico, com quem ele vinha sendo atendido,
ou, enfim, de algum modo se vê quebrada no meio desse caminho. Um outro problema grave na relação entre operadores e prestadores é a questão de glosas sistemáticas e atrasos contumazes de pagamento. Uma coisa é você glosar do ponto de vista técnico, uma coisa é você glosar um procedimento que foi feito de maneira inadequada, na discussão justa e respeitando o ato médico. Outra coisa é glosa sistemática, é glosa linear, é glosa não técnica. A glosa não técnica, ela tem que ser coibida porque ela não contribui para a qualidade nesse setor, ela deixa o seu principal parceiro à margem dessa discussão. Questão envolvendo quebra das operadoras, especialmente o desamparo dos usuários nessas situações, enfim, nem sempre há alienação da carteira e, em alguma medida, essas pessoas ficam desamparadas, né? As suas carências são perdidas, elas não são direcionadas, por exemplo, a outro plano, e isso é extremamente problemático, especialmente quando se trata de consumidor idoso, né? Que todos nós sabemos não é o público preferido das operadoras, até pela questão da sinistralidade. Então, sob essa perspectiva, a gente tem um público ainda mais vulnerável, que, enfim, fica numa situação de extrema dificuldade nesse cenário de quebra da operadora. Se você for marcar uma consulta hoje, em qualquer consultório do Rio de Janeiro, no que a ANS preconiza de 7 dias de prazo, você não consegue num prazo inferior a 1 mês. Isso basta alguém telefonar para os consultórios e constatar. Não precisa pedir para telefonar para a ANS. Você tem exames complementares cujo prazo também são bastante definidos pela regulamentação, que você demora 3 meses. Um exemplo, prova de esforço em esteira ergométrica, exame cardiológico, eu domino isso, eu faço cardiologia. São pagos R$ 45,00 por exame naquela esteira. Então, você não tem, primeiro, além das grandes empresas que fazem por volume, quem faça o exame. O médico ganha 30%, não tem quem faça. Então, você não encontra a rede suficiente. O prestador de serviço trabalha para a operadora de plano de saúde e não recebe por isso. E quando recebe, é ínfimo. É um valor vergonhoso. Para vocês terem ideia, eles pagam para um atendimento de fisioterapia de R$ 5,00 a 12. É vil. Aí, quando diz que não tem dinheiro, que a situação está difícil, uma operadora de plano de saúde dá uma entrevista numa revista dizendo que tem um faturamento de 170 milhões ano. Então, algo está errado. No próximo bloco, reajuste dos planos de saúde e a fiscalização sobre as operadoras. A gente está em tratativas com o Ministério do Planejamento e com o governo para aumentar a nossa capacidade de fiscalização, que é um problema da agência, a gente reconhece isso.